Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Lei Simplificada. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os principais artigos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Varginha. Por quê? O concurso está aproximando, né? Estamos aí em menos de 15 dias do concurso, então eu vou pincelar aqui para vocês os principais artigos e prazos, mas eu aconselho a você a não deixar de ler o Estatuto, tá? Esse Estatuto vai ser cobrado para todos os cargos, e se você quiser ler com material que seja organizado, que te ajude a assimilar todo o conteúdo, com prazos, tabelas, com resumos, eu te aconselho a usar o nosso material. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você conheça o nosso material. A gente ainda dá de bônus ainda uma tabela resumo com todos os prazos, datas e períodos importantes da lei de forma simplificada para você ir direto ao ponto e decorar esses períodos que podem garantir pontos importantes para você na hora da prova. Bom, sem mais delongas, vamos aqui passar pelos principais artigos, tá? Ressaltando que não dá para passar por todos, porque são mais de 200 artigos. Então, nessa aula aqui, só vai os principais pontos. Então, vamos lá. O principal aqui, né, um dos primeiros aqui que eu vou passar para você é o artigo 1º, que é a criação do Estatuto. Então, essa lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Varginha, das autarquias e das fundações municipais, cujo regime jurídico é o estatutário. Então, pessoal, esse estatuto aqui, ele não é só para os servidores do município, tá bom? Ele também serve para as autarquias do município e para as fundações. E o regime estatutário, ele é aqui o regime jurídico que rege esse estatuto, ok? Próximo artigo aqui que eu coloquei, que eu acho importante você ter conhecimento, é o artigo 8º, que são os requisitos para investidura no cargo público. Então, são 6 requisitos, tá? Eles são importantes até para você, na hora que você passar no concurso lá, você não deixar passar nada e isso prejudicar a sua posse. Então, o primeiro dele, ter nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares. Então, você que tem 18 anos aí, tá lá pendente com a obrigação militar, com alistamento, né? Tem que resolver isso antes de tomar posse. Questões eleitorais, se você tiver deixado de votar, você tem que resolver isso com a justiça eleitoral. Ser maior de 18 anos e aptidão física e mental. Beleza? Seguindo aqui. O próximo artigo aqui que eu acho importante são as formas de provimento de cargo público. Então, provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do Poder Executivo, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública. E quais são as formas de provimento? A gente tem 8 aqui, tá? Então, a gente tem nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, recondução, transferência e ascensão. Nossa, como é que eu vou decorar isso, tá? Esse aqui são os entraves, né? Na hora de a gente estar para o concurso, que a gente tem que decorar bastante coisa. E aí eu coloquei aqui um bizu. O que é bizu aqui? Um mnemônico com as letras iniciais aqui das formas de provimento de cargo público. Então, aqui, N para rata, tá? É bizarro? Pode ser bizarro? Sim. Mas na hora da prova, se você achar um bizu que faça você decorar, tá válido, tá? Não importa se é bonito, se é uma palavra coerente, o que importa é você saber na hora da prova, beleza? Então, aqui, forma de provimento de cargo público, N para rata. N para rata, beleza? Seguindo aqui para o artigo 16, a gente tem homologação e validade do concurso. Então, o resultado do concurso ele será homologado no prazo de 60 dias, beleza? A contar da sua realização e será divulgado pela imprensa local. E aqui um inciso muito importante. Então, o concurso ele tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, tá? Então, validade do concurso, 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, ok? Então, seguindo aqui, vamos falar agora sobre o estágio probatório. Então, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ele ficará sujeito ao estágio probatório. Então, por um período de 24 meses. Então, ali durante 2 anos, o servidor ele vai ser avaliado nos seguintes fatores: idoneidade moral, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,
produtividade e responsabilidade. O chefe imediato do servidor em estágio probatório deverá, a cada 6 meses, apresentar uma avaliação de desempenho do servidor. Então, vamos lá. Você tomou posse no serviço público. Então, ali, no período de 24 meses, 2 anos, você ainda não tem estabilidade. Você ainda vai ser avaliado e vai ser observado nesses seguintes critérios aqui, beleza? Só que você não vai ser avaliado só no final de 2 anos, 24 meses. Durante de 6 em 6 meses, você vai ter uma avaliação prévia do seu supervisor imediato, para ver ali o que pode ajustar, o que não pode ajustar, o que você tem que melhorar ou não, beleza? Seguindo aqui, a estabilidade, né, que é ali o que todo mundo almeja quando entra no serviço público. Então, o servidor nomeado em virtude do concurso público adquirirá estabilidade ao completar 2 anos de efetivo exercício. Então, vamos lá. Você fez o estágio probatório, você foi aprovado ali naquele período que eu acabei de falar, de 24 meses. Você passou pelas avaliações de 6 meses dentro desse período de 24 meses e você sendo aprovado no final, você vai adquirir, então, a estabilidade, tá? Então, primeiro vem o estágio probatório e depois do tempo de estágio probatório, você vai adquirir a estabilidade. Seguindo aqui, então, nós vamos agora para o artigo 26, que é a perda do cargo. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de decisão judicial, transitada em julgado ou processo administrativo, sendo assegurado sempre ampla defesa ao servidor, tá? Então, não é qualquer coisa que você faça lá dentro do serviço público que vai fazer você perder o cargo. Sempre vai ter ali uma decisão judicial dada pelo juiz, tá? Ou então um processo administrativo que vai sempre garantir ali a ampla defesa ali daquele que está possivelmente perdendo o cargo. Próximo aqui, eu trouxe aqui um conceito que às vezes confunde a cabeça da gente concursado. Então, eu trouxe aqui uns conceitos para que você não confunda na hora da prova, que é a diferença entre vencimento e remuneração. Então, vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, grana, pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo. Ou seja, é aquele valor fixo pago pelo seu trabalho como servidor, tá? Aquele valor. Então, se você foi contratado para receber R$1.000, claro que eu acredito, tem cargos para isso, né? Mas eu acredito não, caso é só um exemplo hipotético, esse é o valor do vencimento. E o que vem a ser a remuneração? Então, a remuneração, ela é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias. Então, a remuneração nada mais é que o vencimento mais as vantagens do cargo. E que seriam essas vantagens? Então, a gente tem ticket, a gente tem plano de saúde, tá? Então, é isso. Remuneração, vencimento mais vantagem do cargo. O vencimento é só aquele valor fixo lá que está inicialmente, que é o valor, vamos dizer, claro, é o maior lá do seu salário como servidor público. Seguindo aqui, opa, isso. Aí eu coloquei aqui o artigo 63, tá? Então, que é o adicional por tempo de serviço. Então, isso é muito legal aqui no serviço público, e ele está contemplado aqui no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Varginha, que é o adicional por tempo de serviço. Então, a cada 5 anos, vai ser concedido ao servidor um adicional por tempo de serviço. O que é esse adicional? É 10% do vencimento incorporado também para a aposentadoria. Olha que bacana, né? Isso é um incentivo a mais para aquele servidor ter todo o seu empenho, dar todo o seu empenho ali para que ele permaneça ali no serviço público, para ele receber também esse adicional por tempo de serviço. Próximo aqui. Opa, voltou. Então, vamos lá. O próximo aqui, eu vou listar aqui as licenças concedidas ao servidor. Então, são várias licenças. Isso também aqui é uma vantagem muito bacana aqui do serviço público, que são as licenças concedidas ao servidor, que são 10, tá? Então, a gente tem, por motivo de doença da pessoa da família, para o serviço militar, para exercer atividade política, como prêmio à assiduidade,
para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandado classista, tratamento de saúde, gestante, adotante e paternidade, acidente em serviço, afastamento do cônjuge, tá? Então, isso aqui são licenças para vocês terem conhecimento de que quando você tomar posse lá no município de Varginha, você vai ter direito a essas licenças, beleza? Próximo aqui é o direito à licença para a saúde. Dentro dessas licenças que eu acabei de falar para vocês, eu vou abrir aqui um pouco mais para que vocês tenham maior conhecimento dos detalhes, das minúcias dessas licenças. Então, no artigo 105 aqui, eu coloquei o direito à licença para a saúde. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em exame de médico oficial, sem prejuízo da remuneração. Então, se a pessoa teve concedido o direito à licença para a saúde, ela vai estar de licença recebendo ali a remuneração que ela faz jus do cargo dela, tá? Mas uma ressalva aqui do parágrafo único desse artigo. O prazo máximo que o servidor tem para tratamento de saúde é de 4 anos, tá? Depois disso, vai ser avaliada a incapacidade do servidor, se ele tem uma incapacidade total. E se ele tiver uma incapacidade total, ele será aposentado, beleza? Uma próxima licença que é importante falar é sobre a licença gestante, tá? Então, a licença gestante no Estatuto Público dos Servidores Públicos de Varginha, do município de Varginha, vai ser de 180 dias consecutivos. Olha que bacana, 6 meses de licença gestante. E essa licença, ela ainda pode iniciar no 9º mês de gestação. Então, 1 mês antes da gestante sair da licença, ela já pode ter concedido essa licença gestante. Aí a gente tem aqui as minúcias, né, que o artigo 110 dá, que é em caso de natimorto. A servidora, ela, após 30 dias de licença, né, então ela vai ter esse período de licença ali, para preservar ali a sua mente, a sua saúde, ela vai voltar para o serviço público, vai fazer um exame médico e ali o médico vai dizer se ela está apta a retornar ou não ao trabalho. Ou em caso de aborto não provocado, aí ela vai ter direito de 30 dias de repouso remunerado, beleza? E por fim, aqui uma última ressalva desse artigo 110 é que a criança pode ser colocada em creche nos últimos 15 dias da licença para adaptação. Então, a gestante vai voltar daqui 30 dias. Até 15 dias desses 30 dias que ela vai retornar, ela pode colocar ali a criança na creche para ela ter uma adaptação, né, que vai ter essa ausência aí da mãe que ela vai voltar ao trabalho. Isso é permitido e esclarecido aqui no Estatuto dos Servidores, ok? Seguindo aqui, vamos falar aqui sobre a licença paternidade. Então, assim como tem a licença gestante, tem a licença paternidade, que ali o pai, né, o servidor, ele vai ter o direito de 5 dias consecutivos de licença. Ok? Seguindo aqui também, aí eu vou falar sobre o tempo para licença para servidores adotantes ou com guarda judicial, né? Então, a gente tem aqui listado nesse estatuto tanto a licença da gestante, quanto a licença paternidade, quanto a licença de quem adota ou tem uma guarda judicial de uma criança, tá? Então, aí eu coloquei aqui uma tabelinha. Então, se a adoção é a guarda de uma criança de até 1 ano de idade, o servidor ele vai ter 180 dias de licença. Então, ele vai ter uma licença igual à da gestante. Se o servidor adotou uma criança de 1 a 4 anos, ele vai ter uma licença de 120 dias, beleza? Deixa eu apagar aqui. E se o servidor adotou uma criança de 4 a 8 anos, ele vai ter uma licença de 90 dias, ok? Seguindo aqui. E aí, aqui vale também falar, eu coloquei aqui o artigo 120, que são as regras para afastamento em mandato eletivo. Então, isso é muito importante e isso é muito cobrado em prova, né? Em questões ali que pergunta qual que vai ser o afastamento, se vai ter a remuneração quando ele for afastar ou não. Então, eu fiz essa tabelinha para simplificar, tá? Então, ao servidor investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Beleza. Então, em mandato federal ou estadual, o servidor municipal da cidade de Varginha, ele vai ser afastado do cargo ou emprego ou função. Então, se o servidor do município de Varginha for
eleito no mandato estadual, sei lá, um deputado estadual, ele vai ter que se afastar do cargo do município de Varginha. Beleza? Agora, se ele for concorrer a um mandato de prefeito ou vice-prefeito, ele vai se afastar do cargo do município de Varginha e da prefeitura de Varginha, e ele vai optar pela remuneração de um dos dois cargos, ou do cargo de prefeito ou vice-prefeito, ou então do cargo como servidor da prefeitura do município de Varginha. Agora, se ele for eleito para o mandato de vereador, ele tem duas opções. Se ocorrer compatibilidade de horários, ele vai manter os vencimentos e vantagens dos dois cargos. Então, ele vai, vamos supor que de manhã ele é servidor na prefeitura de Varginha e à tarde ele é vereador, ele vai manter os vencimentos e vantagens dos cargos, ok? Agora, se não houver compatibilidade de horários, ele tem que se afastar do cargo do município da prefeitura do município de Varginha e ele vai ter que optar pela remuneração. Beleza? Isso aqui é muito importante. Leve para sua prova, ele cai em muitos concursos, tá? Tem aqui na sua cabeça esse resumo, essa tabela, se quiser dar um print, tá? Ele é importante para que você chegue na hora da prova e não se confunda, porque às vezes as pessoas se confundam com o mandato de vereador, não, ele pode ter vai ter que se afastar sem optar pela remuneração? E não. Então, esse quadro aqui eu coloquei para que você assimile, para que você decore mesmo, né? E não vá para a prova despreparado. Vamos seguir aqui. Aí, o próximo, eu coloquei o artigo 125, que são as hipóteses de concessão de afastamento do serviço. Então, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Então, para doar sangue, o servidor pode se ausentar um dia. Para o casamento, ele vai ter ali 5 dias. Para falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, enteados, sob guarda ou tutela de irmãos, o servidor tem direito ao afastamento de 8 dias. Falecimento de padrasto, madrasta, genro, noras, tios, sogros ou avós, ele tem direito ali a 2 dias, tá? Então, também coloquei aqui uma tabela. No nosso material tem tabela de todos os artigos que falam sobre prazo, sobre dias, para que você tenha isso fácil na hora de você estudar, tá? Além disso aqui, eu coloquei aqui seguindo as minúcias, né, dos auxílios que o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Varginha, ele elenca aqui. Então, no caso de auxílio natalidade, então, na hipótese de parto múltiplo, ou seja, gêmeos ou acima de 2 crianças, o servidor ele vai ter um auxílio natalidade acrescido de 50% do seu vencimento, beleza? No caso de assistência da saúde, então dentro desse auxílio da assistência à saúde vai compreender atendimento médico, hospitalar, odontológico, psicológico e farmacêutico, ok? Aqui elencado também o auxílio funeral, então será paga a pessoa da família que houver custeado o funeral. Além disso, tem aqui no estatuto indenização a terceiros, então caso o funeral seja custeado por terceiros, estes também serão indenizados e custeados pela prefeitura do município de Varginha. E além disso aqui tem o auxílio reclusão. Então, se tiver um servidor que foi preso por qualquer motivo que seja, ele vai receber 2/3 da sua remuneração, no caso de prisão em flagrante ou preventiva, beleza? Agora, no caso de condenação por sentença definitiva, ele vai receber só metade da remuneração. E aí vale ressaltar aí que todo esse custeio desses auxílios aí dados pela prefeitura do município de Varginha, ela é custeada pelo município, ok? Seguindo aqui, vamos para o artigo 157, que são os deveres do servidor. Então, quando você entra lá, quando você vai entrar no serviço público, você também, além dos direitos, vocês têm deveres que você tem que seguir ali, até para além do estágio probatório, né? Você, como servidor, você está ali para servir, o próprio nome já diz. Então, aqui são os deveres. Então, zelo e dedicação, lealdade, cumprir normas e regulamentos, presteza, comunicar irregularidades, zelo pelo patrimônio, sigilo, assiduidade, pontualidade, urbanidade, representação contra ilegalidade, omissão, abuso de poder. Você tem a obrigação de se manter atualizado,
sugerir melhorias ali para que o serviço melhore ali dentro do seu ambiente de trabalho e participar de comissões quando for designado. Seguindo aqui, eu coloquei aqui esse artigo 159, que são as vedações de acumulação de cargo. Então, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedado, tá, gente? Não pode acumulação remunerada de cargos públicos. Então, é vedado, tá? Fique atento a isso aqui, essa informação importante. Só vale os casos previstos na Constituição, que são aqueles que eu passei lá na tabela, né? Que são esses aqui, ó. Esses aqui, são esses casos aqui que pode haver uma acumulação, mas dependendo aqui da compatibilidade de horários. Então, voltamos aqui. Opa. Então, vamos lá. Aí, agora é o seguinte, eu coloquei aqui o capítulo 4 do Estatuto dos Servidores, que são as responsabilidades do servidor, né? Então, o servidor, além daqueles direitos ali, ele também tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, e como que ele vai responder em cima dessas responsabilidades como servidor da prefeitura do município de Varginha. Então, a responsabilidade do servidor. Então, ele sempre responde aqui civil e penalmente, administrativamente, pelo exercício irregular do seu cargo como servidor público, tá? Ele vai responder civilmente quando decorrer de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que cause prejuízo ao erário ou ao terceiro. Tem também a responsabilidade penal, tá? Então, o servidor, ele responde quando ocorrem crimes e contravenções. Além disso, tem as responsabilidades administrativas, que ela resulta de ato ou omissão ali no exercício do seu cargo na prefeitura do município de Varginha, tá? E aqui eu coloquei, então, a independência das sanções. Então, as sanções, né, que são as penalidades, né, para aquele servidor. Então, tem as sanções civis, penais e administrativas. E elas podem acumular-se, tá? Porque elas são independentes. Então, não é porque você virou servidor público que ali você pode fazer tudo à torta direito. Não, você vai ter suas responsabilidades ali, civil, penal e administrativa, que vai responder. E ali no que caso que a exclusão de responsabilidade do servidor. Então, a responsabilidade civil ou administrativa, tá? Então, olha assim, que são só duas responsabilidades que são excluídas em caso de absolvição criminal. Então, se houve uma absolvição criminal, o servidor automaticamente ele vai ter afastado a sua responsabilidade civil ou administrativa. Beleza? Seguindo aqui, então, coloquei aqui o artigo 168, que são aqui as penalidades administrativas. Então, quais são as penalidades administrativas, disciplinares aqui do servidor? Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Beleza. Quais são as penalidades disciplinares? Então, a gente tem advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função gratificada. Então, aqui, ó, eu coloquei esse artigo 168 e a partir dele, ele detalha aqui todas essas penalidades para que você tenha conhecimento. Inclusive, no nosso material, a gente traz aqui o detalhe de cada penalidade e a gente faz um resumo aqui para melhor assimilação das ideias, para que você estude a legislação de forma mais simples, mais fluida. Isso não se torne tão pesado, né? Porque a gente já sabe que o estudo para concurso é pesado, então a gente organiza o material para que você flua melhor no seu estudo para concurso. Ok? Seguindo aqui, eu coloquei o artigo 178, que são a indisponibilidade de bens. Então, a demissão por infração implica na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário público, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a demissão do servidor, ela pode ser feita por improbidade e por lesão ao patrimônio ou corrupção. E o que isso vai gerar? E o que isso vai implicar? Indisponibilidade de bens, ressarcimento horário, ou seja, tem que pagar lá a prefeitura, por exemplo, quebrou, bateu o carro, né?
ou então quebrou um computador por intenção pura de maldade, sei lá, né? Eu tô falando uma situação bem hipotética aqui. Tem que ressarcir ali. A prefeitura tem que haver esse ressarcimento, beleza? Além de ocorrer também a ação penal, que ela é cabível. Ocorrendo essas duas coisas aqui, não anula essa aqui. Indo para o próximo aqui. Então, aqui eu coloquei uma tabela também com as competências para aplicar essas penalidades aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, quem tem competência para aplicar demissão e cassação? O prefeito e os dirigentes de autarquias e fundações. Então, isso aqui tem que ficar atento, porque não é qualquer pessoa, não é qualquer supervisor ou chefe que vai fazer demissão do servidor, não, tá? Isso aqui tem que passar para o prefeito, ele que é o chefe do executivo aqui no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Varginha. Suspensão superior a 30 dias. Autoridades hierarquicamente inferiores. Então, é quem está abaixo aqui do prefeito. Advertência ou suspensão de até 30 dias, aí é os chefes de repartição. Aí é o seu chefe direto que trabalha com você, ele tem direito a te dar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Destituição de cargo em comissão. Aí é a autoridade nomeante que colocou ali você naquele cargo em comissão. E aqui uma ressalva: o prefeito não poderá delegar competência para punir. Então ela é exclusiva dele, entendeu? Então ele não pode falar, ô fulano, eu não tô querendo dar uma advertência ou uma demissão para aquele rapaz, não. Faz você como chefe dele. Não pode fazer isso. Ele que tem que fazer isso. Ele não pode delegar isso para um terceiro. Seguindo aqui o título 9, que é da qualificação profissional, que é aqui os artigos, né, 235 a 238, que quer dizer fala sobre o aperfeiçoamento profissional do servidor. Aqui eu coloquei porque não é que é servidor e você tem que ficar ali, como que eu posso dizer, parado, né, no tempo. Né? As repartições cada vez mais prezam pela eficiência, pelo desenvolvimento ali do serviço público, e o servidor tem que acompanhar isso. Né? Inclusive, ele recebe para desenvolver-se profissionalmente, sendo que ele tem que apresentar um certificado. E caso ele por exemplo, ele vira para o seu chefe e fala, tem um curso tal que eu quero fazer, ele vai ser bom aqui para nossa sessão, para o que a gente faz, ele vai ter ali até 10 dias por ano para fazer esse curso que ele, por iniciativa própria, mostrou ali para a prefeitura que era benéfico para o serviço público, beleza? Seguindo aqui. E aí a gente segue aqui para o final, que é o título 10, que são as disposições finais, que são as disposições finais e transitórias, que eu coloquei aqui o resumo, que é o artigo 239 a 244. Então, a gente tem aqui os direitos não reclamados. Eles prescrevem em até 5 anos. Se após 5 anos houver reclamação, não valerá mais, porque já prescreveu, beleza? Lembra aí desse prazo. Então, procurações para recebimento de direitos devem ser renovadas a cada 12 meses. É legal saber sobre isso. Os atos administrativos de interesse dos servidores são isentos de taxas, tá? Então, esses atos administrativos, o servidor não tem que pagar nada. E aqui uma ressalva: nenhum servidor pode ser prejudicado em seus direitos por convicção filosófica, religiosa ou política. Tá? Isso aqui eu acho que vale falar não só no serviço público, mas também no serviço privado, né? Ninguém pode ficar xingando ou falando debochando de algum servidor, de alguma pessoa sobre convicção filosófica, religiosa ou política. Eu acho que isso aqui transcende o estatuto e vai ali para além do serviço do nosso trabalho e vai para a nossa vida. E aí, pessoal, a gente termina aqui, né? Os principais pontos foram uma pincelada bem assim para você situar sobre o que é o estatuto, o que ele faz, o que ele não faz. E aí eu coloquei aqui para vocês começarem a refletir sobre o estudo para concurso. Como que você prefere estudar? Você prefere estudar assim, baixando a lei aqui com essas preto e branco, né, que você não consegue nem ver direito aqui como é que funciona, o que não funciona, ou você prefere estudar assim?
Deixa eu ver, peraí.